Você já viu uma mulher sendo queimada viva pelo sol, enquanto toda uma cidade fingia não estar olhando? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silas Boone, tenho 56 anos e fui xerife destas terras por mais tempo do que gostaria de lembrar. Hoje, sou apenas um homem tentando fazer as pazes com os fantasmas que, carregantes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda muito. O primeiro grito foi engolido pelo vento. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto naquela manhã maldita, os lábios de Lena Whitmore já estavam secos demais para sangrar. Seus pulsos estavam amarrados com força contra um poste de cerca. Os tornozelos inchados, marcados pela corda grossa que mordia sua pele como dentes de uma armadilha. A terra embaixo dela estava tão quente que queimava através do vestido rasgado. As moscas chegaram primeiro. Depois veio o riso. Uma dúzia de pessoas da cidade ficou por perto, fingindo ter compromissos urgentes, fingindo não ver a jovem mulher amarrada como um aviso. Alguns atravessaram a estrada para evitar seu olhar. Alguns até sorriram. Ninguém se moveu para ajudar. Um velho na beira da multidão murmurou: "Isso não está certo", mas seus olhos voaram para a arma de Elden, e ele recuou, encolhendo-se como uma flor murchando sob o sol cruel. A sombra de Elden Grade caiu sobre o rosto dela. Sua voz atravessou o ar seco, calma e cruel. "Ela acha que pode roubar de mim e sair andando por aí." A multidão permaneceu em silêncio. Um menino riu. A mão enluvada de Elden levantou o queixo dela com o cano de sua arma. "Da próxima vez que você tentar pegar um dos meus cavalos, menina, lembre-se desse calor. Lembre-se do gosto da poeira." Lena cuspiu sangue nas botas dele. "Eu não roubei porra nenhuma." Sua voz rachou, mas não tremeu. A multidão ofegou. O sorriso de Elden desapareceu por um instante. Então ele a golpeou no rosto. O som ecoou mais alto que sua respiração. Ele se virou para os espectadores. "Deixem ela assar mais um pouco. Talvez até o pôr do sol ela comece a falar a verdade." As pessoas se dispersaram. O menino correu. Apenas o vento ficou. As horas passaram. A luz mudou de dourada para branca, impiedosa, e cada segundo pressionava como um ferro de marcar contra suas costas. Seus pensamentos vagavam entre raiva e rendição. Em algum lugar atrás de seus olhos, o mundo se desfocou em calor e silêncio. Então veio o som de cascos. Lentos, pesados, constantes. Um único cavalo se movia ao longo da crista acima do leito do rio. O cavaleiro era um homem mais velho, com um chapéu largo e um rosto marcado pelo tempo. Seu nome era Silas Boone. Certa vez, ele tinha sido a lei por essas bandas. Agora ele era apenas mais um fantasma tentando viver seus pecados em paz. Quando ele viu a figura amarrada sob o céu ardente, algo em seu peito parou. Ele desmontou. As botas estalaram contra a terra seca. Por um momento, ele apenas ficou ali encarando. A cabeça da garota pendia para baixo, o cabelo emaranhado e rígido de suor. Ele conhecia aquele rosto. Não pelo nome, mas pela memória. 10 anos atrás, ele havia deixado o pai dela ir livre. Um homem pobre pegou roubando gado para alimentar sua família. A lei dizia: "Enforque-o." Silas disse: Não, ele pensou que a misericórdia os salvaria. Mas a misericórdia os destruiu. Ele deu um passo lento para mais perto. Lena levantou a cabeça. Sua voz era um sussurro raspado pela sede. "Para de olhar. Me solta." Silas hesitou, olhando ao redor, como se esperasse que Elden voltasse a qualquer momento. "Para de olhar," ela repetiu, a voz agora mais firme. "Me solta ou eu mesma encontro um jeito." Silas congelou. Nenhum medo no tom dela. Apenas desafio. Seus olhos eram fogo mesmo, enquanto seu corpo tremia. Aquela frase o atingiu mais forte do que qualquer bala jamais atingiu. Ele puxou uma faca de seu cinto. A lâmina capturou a luz do sol, enquanto ele cortava a corda ao redor dos pulsos dela.
Ele pausou para derramar um fio de água de seu cantil em sua boca ressequida, amparando-a enquanto ela tossia. As fibras estalaram uma por uma. Os braços dela caíram inertes ao lado do corpo. Ela não o agradeceu, mas também não desviou o olhar. "Você sabe quem eu sou?" Ele perguntou baixinho. Ela assentiu uma vez. "O homem que assistiu meu pai morrer pobre." Ele engoliu as palavras que subiram em sua garganta. Atrás deles, trovões roncaram à distância, embora o céu estivesse limpo. Uma tempestade estava chegando, mas não de cima. Silas tirou seu casaco gasto e o colocou sobre os ombros dela. O gesto era pequeno, mas carregava o peso de tudo o que ele não tinha feito anos atrás. Ela estremeceu no começo, depois deixou ficar. Enquanto ele desamarrava seus tornozelos, ela sussurrou: "Você vai se matar por causa disso." Silas resmungou: "Talvez. Mas eu não vou te deixar fritar aqui." Seus olhos permaneceram no horizonte. "Talvez. Mas eu já estou morto há muito tempo." Ela olhou para ele então. Realmente olhou, como se estivesse tentando decidir se ele era um tolo ou um salvador. O vento levantou a poeira ao redor deles, girando como uma testemunha silenciosa de algo que nenhum dos dois ainda podia nomear. Se o homem que uma vez serviu à justiça a havia falhado, e a garota que uma vez acreditou na misericórdia a havia perdido, o que restaria entre eles agora? O rio estava quieto naquela noite. Silas carregou Lena através da água rasa, um braço sob seus joelhos, o outro a segurando firme. Ela estava leve. Leve demais para alguém ainda vivo. O calor havia roubado sua força. A corda havia roubado o resto. Quando ele a colocou perto da cabana, ela tentou ficar de pé. Suas pernas cederam. Ele a pegou antes que ela batesse no chão. Devagar agora. Sua voz era áspera, mas suave nas bordas. "Você vai descansar aqui esta noite." Ela olhou para o pequeno rancho. Uma varanda quebrada, algumas ferramentas velhas perto da porta. Não parecia grande coisa, mas parecia mais seguro do que o mundo cruel lá fora. "Por que você me ajudou?" ela perguntou. Silas despejou uma xícara de água e entregou a ela. "Acho que cansei de passar por coisas erradas sem fazer nada." Ela deu uma risada seca. Demorou bastante, ele sorriu. Apenas um pouco. Era o tipo de sorriso que não alcançava os olhos, mas ainda assim fazia o ar parecer mais quente. Lena bebeu devagar, seus olhos nunca deixando os dele. Ela podia ver algo pesado nele, não piedade. "Algo mais? Você acha que eu estou mentindo sobre aquele cavalo?" Silas balançou a cabeça. "Eu acho que você está falando a verdade. E mesmo que não tivesse, ninguém merece ser tratado daquele jeito." O silêncio que se seguiu não estava vazio. Parecia duas almas circulando a mesma dor, de lados diferentes. Quando a noite chegou, Silas fez uma fogueira do lado de fora. O cheiro de fumaça e cedro encheu o ar. Ele entregou a ela sua camisa velha para vestir, enquanto a dela secava perto das chamas. Ficou larga nela, as mangas muito compridas, mas ela não se importou. Ela sentou perto do fogo, olhando para o brilho. "Você nem me conhece," ela disse baixinho. "Não preciso," Silas respondeu. "Eu sei como é querer uma segunda chance." Algo naquelas palavras atingiu fundo. Pela primeira vez, desde aquela manhã, Lena se permitiu respirar devagar. O medo não desapareceu, mas afrouxou seu aperto apenas o suficiente para a esperança entrar. A noite zumbia com grilos. As estrelas acima do rio cintilavam como uma promessa que ninguém ousava falar em voz alta. Lena olhou em direção às colinas escuras. "Você acha que ele vai vir atrás de mim?" Silas olhou para o fogo. Sua mandíbula se contraiu. "Ele vai." Ela não fez outra pergunta. Não precisava, porque às vezes o perigo real não é o homem de quem você escapou. É aquele que já está a caminho. A manhã seguinte chegou pesada com poeira e silêncio. Lena acordou com o som de um martelo. Silas estava do lado de fora, consertando a cerca quebrada, o suor escorrendo pela nuca. Ele parecia mais velho à luz do dia, mas não mais fraco.
O tipo de homem que carregava sua culpa da mesma forma que outros homens carregavam rifles. Ela saiu na varanda, ainda vestindo a camisa dele. Você é sempre tão quieto? Ele olhou para cima, um sorriso fraco sob a aba de seu chapéu. Só quando tô pensando em como fui estúpido. Antes que ela pudesse responder, o grito de um cavalo cortou a manhã. 2 cavaleiros se aproximaram rápido, suas sombras longas contra a terra vermelha. A mão de Silas foi direto para sua arma. Os homens diminuíram a velocidade de seus cavalos perto do portão. Um deles gritou: Delegado Boone, aquela mulher com você pertence a Elden Grade. É melhor você entregá-la. Silas não se mexeu. Pertence? Ninguém pertence a Elden, ou a qualquer homem. O cavaleiro mais alto sorriu com desprezo. Ele diz que ela é uma ladra. Nós só estamos seguindo ordens. Silas deu um passo à frente. Suas botas afundaram na terra. Sua voz ficou baixa, calma como um trovão antes de estourar. Eu me lembro da última vez que segui ordens. Matou gente. Você realmente quer ser esse tipo de idiota? Os cavaleiros se mexeram desconfortavelmente. Lena ficou atrás dele, seu coração batendo forte o suficiente para doer. Ela podia ver o tremor na mão esquerda de Silas, a maneira como sua mandíbula se contraía. Ele não era mais jovem, mas havia algo nele que não havia envelhecido nem um pouco. O fogo, o homem mais alto cuspiu para o lado. Nós voltaremos com mais gente. Silas assentiu devagar. Então tragam mais caixões enquanto estiverem nisso. Os homens cavalgaram rápido. O som de seus cascos desapareceu na distância, mas a tempestade que eles carregavam não. Silas se virou para o velho que havia observado antes, deslizando uma moeda para ele. Avise o xerife. Diga a ele que Elden foi longe demais desta vez. Lena olhou para Silas, sua voz suave. Você acabou de piorar as coisas. Ele suspirou. Talvez, mas talvez seja a hora de alguém piorar as coisas pelo motivo certo. Ela não respondeu. Não precisava. Pela primeira vez desde que o conheceu, ela viu algo além de arrependimento em seus olhos. Ela viu determinação. Enquanto o vento aumentava, a poeira girando ao redor da varanda, Silas recarregou sua arma e murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A justiça não vem do distintivo. Ela vem do homem que o usa. Ele olhou em direção às colinas, onde o rancho de Elden esperava como uma memória escura que se recusava a morrer. E em algum lugar no fundo, ambos sabiam, até o pôr do sol, o sangue tocaria o rio novamente. Se você tem estado comigo até aqui, pegue uma xícara de chá e me diga que horas são de onde você está me ouvindo. E se você quer continuar ouvindo histórias do coração selvagem do oeste, vá em frente e aperte esse botão de inscrever. Eu estarei bem aqui, esperando perto do fogo. O sol caiu atrás das colinas, deixando o rancho banhado em uma luz vermelha. Silas estava na varanda, carregando cartuchos um por um em seu velho revólver. Cada clique ecoava como um batimento cardíaco que finalmente havia decidido lutar de volta. Lena sentou perto da porta, observando a fumaça do fogo se torcer no ar da noite. Ela podia sentir o tipo de silêncio que vem antes de algo ruim. Elden não é do tipo que blefa, ela disse baixinho. Silas assentiu. Não, ele vai vir. Homens como ele sempre vêm. Ela respirou fundo. Então qual é o plano? Ele olhou para ela, a sugestão de um sorriso puxando o canto de sua boca. O plano é simples. Nós fazemos com que ele se arrependa de ter nascido. O primeiro som de cascos bateu antes das estrelas aparecerem. 4 cavaleiros, talvez 5. Suas tochas cintilavam através do campo como vagalumes raivosos. A mão de Lena tremeu enquanto ela segurava a espingarda que ele havia lhe dado. Eu nem sei como usar essa coisa. Você vai aprender rápido, Silas disse, calmo como pedra. O medo é um ótimo professor. Os homens desmontaram, gritando ameaças que ricochetearam nas paredes do canyon. Uma tocha atingiu o telhado do celeiro. As chamas lamberam a madeira, brilhantes e selvagens. Silas saiu para o aberto. Arma em punho. Elden, você quer ela? Venha buscá-la.
A voz de Elden voltou através da fumaça. Ela é minha para julgar, Boone. Você não tem lei aqui. Silas disparou-lhe um tiro de aviso na terra. Tem lei suficiente para nós dois. O tiroteio rachou a noite ao meio. A luta foi rápida e feia. Silas se movia com a memória de um homem que havia feito isso muitas vezes. Ele acertou um, talvez dois, mas não antes de uma bala arranhar seu ombro, girando-o para o chão. Lena gritou o nome dele. Ela correu para a frente, agarrou a espingarda e disparou. Ela largou a arma pesada e pegou uma pedra próxima, arremessando-a em Elden para distraí-lo enquanto seu braço tremia de exaustão. O tiro foi errático, arranhando a perna de Elden em vez de seu peito, e ela cambaleou para trás, chocada com o recuo. A explosão jogou Elden para trás. Seu chapéu voou para as chamas. Ele bateu no chão com força, olhando para ela, os olhos arregalados com algo entre medo e descrença. Silas se puxou para os pés, mancando em direção a ela. Alguns moradores surgiram das sombras, atraídos pelos tiros, seus murmúrios crescendo mais altos quando viram Elden no chão. O velho da multidão apareceu, acenando para Silas. Eu mandei avisar o xerife. Ele está a caminho. Você fez bem, ele disse suavemente. Ela olhou para baixo, para a fumaça se enrolando do cano. Suas mãos estavam tremendo, mas sua voz estava firme. Ele não está morto. Silas encontrou seus olhos. Então ele vai desejar que estivesse. O fogo crepitou mais alto. A noite engoliu o último dos tiros, mas da escuridão perto do rio, um som surgiu que nenhum deles esperava, e o que veio a seguir mudaria tudo. O fogo queimou devagar. Quando a fumaça clareou e o céu ficou pálido e quieto novamente, o ar cheirava a cinzas e chuva. Elden havia sumido, arrastado pelo xerife que finalmente decidiu fazer seu trabalho. Lena sentou perto do rio, joelhos dobrados, os olhos fixos na água. Silas estava ao lado dela, o braço enrolado em uma bandagem que ela havia feito com a barra de seu vestido. Os dois não falaram por um longo tempo. Palavras não eram necessárias. Às vezes, o silêncio pode dizer tudo o que a dor não consegue. Quando ela finalmente falou, sua voz era suave. Eu não queria atirar nele tão de perto. Silas assentiu devagar. E eu não queria decepcionar seu pai todos aqueles anos atrás. Dias depois, eles trabalharam juntos para reconstruir o celeiro, o ritmo do martelo e do prego lentamente consertando o silêncio entre eles. Silas sorriu fracamente. Talvez tenha sido perto o suficiente para ele se lembrar. Ela riu baixinho. Um som pequeno e cansado, mas era real. Pela primeira vez desde aquele longo dia ao sol, ela riu. Semanas se passaram. O celeiro foi reconstruído. A grama cresceu verde novamente ao longo da cerca. Lena aprendeu a cavalgar sem medo. Como plantar sementes de forma reta e profunda. Como fazer um lar de algo quebrado. E Silas, ele aprendeu a viver novamente. Não como um homem da lei, mas como um homem que finalmente poderia se perdoar. Algumas noites, eles sentavam perto do fogo, não dizendo nada, apenas observando o rio pegar a última luz do dia. Certa vez, após um longo silêncio, Lena entregou a ele um pássaro de madeira esculpido que ela havia feito. Uma pequena oferta de paz pelas palavras que haviam deixado não ditas. Uma vez ela perguntou a ele, você acha que nós fomos feitos para nos encontrar? Ele olhou para o fogo. Não, mas eu acho que fomos feitos para ficar depois que encontramos. Não era uma história de amor como as músicas falam. Era mais quieta, mais lenta, construída sobre cicatrizes compartilhadas e segundas chances. O tipo que não desaparece quando a música para. E talvez seja sobre isso que essa história sempre foi. Que às vezes as pessoas que conhecemos em nossos momentos mais baixos são aquelas que nos mostram como ficar de pé novamente. Que mesmo nos lugares mais selvagens ainda há espaço para a bondade, para a cura, para um amor que não pede para ser visto. Se você tem me ouvido até agora, talvez respire fundo e pense nisso. Quem na sua vida te tirou do fogo quando você pensou que estava acabado? E quem você já salvou sem nem saber que fez isso?
Se você sentiu algo nesta história, deixe um like para que outros possam encontrá-la também. E se você quer mais contos do Velho Oeste, histórias que ainda têm um batimento cardíaco, se inscreva e fique perto do fogo comigo, porque às vezes a história não acabou. Ela está apenas começando de novo. A poeira finalmente assentou sobre Red Hollow. O sol da tarde caía sobre o pequeno rancho onde Silas e Lena haviam construído algo que nenhum dos dois pensou ser possível. Paz. Ela estava na varanda costurando uma camisa nova. Ele estava no campo, consertando a última cerca que o fogo havia danificado. O som do martelo batendo contra a madeira era como um coração voltando ao ritmo certo. De vez em quando, ela levantava os olhos e o observava. E ele, mesmo fingindo não perceber, sentia o olhar dela como um raio de sol quente nas costas. À noite, depois que o trabalho estava feito, eles sentavam juntos sob as estrelas. Nenhum dos dois falava muito, mas as palavras não eram necessárias. O silêncio entre eles agora era diferente. Não era vazio, era cheio. Cheio de compreensão, de respeito, de algo maior que ambos estavam aprendendo a chamar de lar. Uma noite, Lena quebrou o silêncio. Silas, você já se perguntou o que seu eu mais jovem diria se te visse agora? Ele olhou para as estrelas, pensando. Acho que ele diria que eu finalmente parei de correr. Ela sorriu. E você? Tá feliz por ter parado? Silas virou para ela. Pela primeira vez em anos, seus olhos não carregavam o peso da culpa. Apenas calma, mais feliz do que merecia ser. O vento soprou suavemente. Em algum lugar na distância, um coiote uivou. Mas aqui, neste pequeno pedaço de terra, tudo estava em paz. Meses se passaram. A cidade de Red Hollow mudou. Helden foi julgado e condenado. O xerife corrupto foi removido do cargo. E as pessoas lentamente começaram a olhar umas para as outras de novo. Lena se tornou conhecida como a mulher que havia enfrentado o tirano. E Silas, o velho xerife que havia encontrado coragem quando todos pensavam que estava acabado. Mas para eles, os títulos não importavam. O que importava era a vida que estavam construindo, tijolo por tijolo, palavra por palavra, dia após dia. E quando as pessoas da cidade passavam pelo rancho, às vezes viam os dois sentados na varanda. Ela costurando, ele fumando um cachimbo velho. E todos diziam a mesma coisa. Aqueles dois encontraram o que a maioria de nós passa a vida inteira procurando. E assim termina a história de Silas Boone e Lena Whitmore. Não com fogos de artifício, não com grandes declarações, mas com algo mais raro, um final simples e verdadeiro, porque no Oeste, onde a vida é dura e a justiça é rara, às vezes a maior vitória não é derrotar o vilão, é encontrar alguém com quem você possa assistir o pôr do sol, alguém que te faz lembrar que, apesar de tudo, ainda vale a pena viver. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário me contando. De onde você está? Que horas são aí? E o que essa história te fez sentir? E antes de eu ir, quero te dizer uma coisa. Eu sei que muitos de vocês assistem esses vídeos tarde da noite. Talvez porque não conseguem dormir. Talvez porque precisam de uma história para acalmar a mente. Eu entendo. Eu também já estive aí, mas por favor, cuide de você. Descanse quando precisar. Essas histórias vão estar aqui te esperando quando você voltar. Obrigado por me ouvir. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. Até a próxima vez. Que os ventos sejam gentis com você, parceiro.